Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ManaCast, um videocast sobre saúde mental com temas atuais e atemporais. Hoje nós vamos falar sobre masculinidades. Por que será que existe esse plural? A gente precisa pensar como essas masculinidades se constituem e qual o impacto do machismo na nossa sociedade, na vida das pessoas, tanto dos homens quanto das mulheres, das crianças, e como a gente pode pensar em transformar isso. Para falar sobre isso, eu convidei hoje Virgílio Paulo da Silva Alves. Ele é psicólogo formado pela PUC, mestre em educação pela Unicamp, doutor em psicologia pela Unesp, chefe do Centro de Referência ao Imigrante, Refugiados e Apátridas da Prefeitura de Campinas, foi chefe do Serviço Especializado de Atenção ao Autor de Violência, SERAV, e é docente de psicologia na Faculdade de Santa Lúcia. Eu conheci o Virgílio em um encontro no Mackenzie, né, Virgílio? Seja bem-vindo. Sobre a Semana da Mulher e de Proteção da Mulher. E, em especial, esse trabalho dele no SERAV fez com que ele tivesse contato com os homens que são os autores da violência. E eu acho fundamental a gente falar disso, porque para transformar a sociedade a gente precisa conversar com esses homens, né? Não só puni-los. Seja bem-vindo, Virgílio. Obrigado por aceitar o convite. Oi, Amanda. Eu agradeço o convite, essa oportunidade de estar aqui, fazendo esse diálogo, o quanto que é importante a gente falar sobre esse tema, e dialogar sobre isso com os diferentes públicos. Muito bom, esse é o objetivo do ManaCast, a gente falar com a população geral. Tem psicólogos que adoram e assistem psiquiátricas, população geral acompanha o nosso videocast. Virgílio, conta pra mim, como é que você foi parar no SERAV? Como é que você escolheu trabalhar com esse tema? Ou como esse tema se apresentou na sua vida? Olha, ao longo da minha experiência, trabalhando na política de assistência social, passei por alguns serviços. Lá, muitos anos atrás, trabalhei com adolescentes em autoria de violência a partir de um serviço de convivência. Isso antes da tipificação dos serviços da assistência social, em 2009, e ali foi o meu primeiro contato. Agora, no SERAV, eu prestei o concurso de 2019, sou um servidor público, e quando assumi, tomei posse, me convidaram a assumir ali como psicólogo do SERAV. Então, em 2023, assumo essa função, de atender esses homens que em algum momento desenvolveram alguma autoria de violência de gênero contra a mulher, violência doméstica. E eles chegavam como até você? Era uma obrigação? É uma demanda livre? É uma condição dentro do processo deles de reabilitação, punição? O que os trazia até você? O serviço, o SERAV, ele é um serviço que ele está dentro da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, na aba de Direitos Humanos, dentro da Coordenadoria de Política Pública para a Mulher. Então é um serviço que foi criado tem aí uns 4 a 5 anos, ainda com muitos desafios, sendo implementado, construído, e esses homens eles chegam ao SERAV tanto por determinação judicial. Então ele não é um serviço de cumprimento de pena, ele é um serviço do Poder Executivo, não é do Poder Judiciário, mas há essa parceria com o Tribunal de Justiça, onde a gente recebe, então, as determinações judiciais. Então, nesses casos, são homens que descumpriram, quebraram a medida protetiva de segurança, ou foram ali sentenciados, com penas alternativas e acabam, então, sendo encaminhados e passam pelo SERAV. Além dessa chegada, via determinação judicial, nós temos também um trabalho que iniciamos ali de busca ativa por meio de telefone, através dos boletins de ocorrência. Então, sempre que há um boletim de ocorrência registrado por uma mulher, vítima de violência, esse boletim chega até o SEAMO, que é o Serviço Especializado para Atendimento das Mulheres Vítimas de Violência,
E ali a gente faz então o primeiro contato com esse homem, convidando, né, não é um caráter obrigatório, a gente convida ele a participar do serviço, a ter um espaço de escuta. Além dessas duas formas, nós temos também demanda espontânea. Então são alguns homens que ficam sabendo do serviço por algum meio de divulgação, de comunicação. Então eles entram em contato também solicitando a sua inclusão ou encaminhamentos da rede. Então a rede, né, de políticas públicas, educação, saúde, assistência social, habitação, trabalho, todas elas, segurança pública inclusive, todas elas podem fazer esse encaminhamento direto também para o SERAV. Muito bom saber que existe esse serviço para a população, né? Um lugar de acolhimento, como você chamaria? É acolhimento, transformação? É um serviço de escuta, né? É uma escuta diferente. Então ali a gente acolhe, escuta e proporciona um espaço de letramento em gênero. Então há ali um atendimento inicial de modo individual. Alguns casos, né, a gente tem a dificuldade da inclusão do sujeito dentro do grupo, mas o carro-chefe do SERAV é um grupo, né? São grupos reflexivos, onde ali a gente desenvolve uma série de atividades, de estratégias para que esse sujeito tenha uma escuta, e a partir do que se escuta, haja ali uma reconstituição de alguns significantes na sua própria história, ressignificantes às vezes lacunados, alguns significantes que estão, vamos dizer, repetindo, né, dentro da história dele. Padrão. Exato. E ali ele consegue entrar em contato com isso, ampliar seu repertório e poder construir saídas mais criativas para situações de conflito, para situações situações difíceis, para que não gere ali uma situação, né, de violência. Você consegue dar um exemplo anônimo só para isso ficar mais claro para a população? Bom, para os ouvintes. Os casos são muito diversos, né? A gente tem ali desde situações de ameaça, violência psicológica, violência física, né? Contra a pessoa que praticou a violência, que chegou até vocês, na história dele, ou você está falando dele, do porquê que ele chegou no serviço? Isso, o motivo que chega, né? Tá. Então, a partir do momento que ele chega dentro do serviço, a gente faz uma espécie de uma interpretação da situação ocorrida. Geralmente são homens que negam, né, a situação de violência, tirando aqueles que vêm de modo espontâneo, né, que já tem ali, chegam já com, vamos dizer, um certo olhar sobre isso, né, e uma resistência menor. Agora, os outros chegam com uma resistência maior, muitas vezes negando a violência. Então, o nosso papel é fazer com que ele entre em contato com isso e inclusive, a partir dessa negação, que é que ele está negando. Então, bom, são cenas muito diferentes dessas situações, né? Desde alguém que deu um soco, né, um tapa na companheira, deu uma balançada no ombro, ou aquelas situações em que o sujeito, né, tá ali envolvido numa agressão verbal ou numa agressão psicológica. Então a gente tem situações diversas, assim, né? E aí entrar em contato com isso, e muitas vezes são situações que ele já está ali habituado num processo de repetição, sem entender, né, principalmente nesses casos da violência psicológica, ou da ameaça, ou da perseguição, né, que acontece e ocorre no cotidiano. Às vezes ele não consegue enxergar que isso já é uma situação de violência. Né? Então ele entra em contato com isso, a gente vai nomeando essas coisas, né, e tentando desnaturalizar para que a gente consiga avançar para outros modos de relacionamentos. Certo. E a história deles? O que da história deles você identifica nessa reprodução de padrão?
A gente fala da transgeracionalidade, da violência, que é o que torna ela naturalizada, né? Eu gostaria de que você falasse dos fatores desse machismo, dessa masculinidade, da história de vida e como isso se perpetua na história familiar e na sociedade, para a gente poder falar depois das consequências. Sim. É interessante, né? Porque a maioria desses homens, eles passaram por histórias, à medida que eles negam, alguns negam e chegam com um discurso de uma condição de vítima da violência. Mas onde é que você foi vítima, né? Então, por exemplo, uma das atividades que fazemos é identificar experiências na infância, experiências na adolescência, situações em que eles vivenciaram violência ou praticaram violência, a forma como eles se sentiram. Então, o que a gente percebe que há ali uma reprodução cultural, né? São sujeitos, muitas vezes, que tiveram na infância uma invasão, foram invadidos em termos de psiquismo, né? Em termos da sua própria subjetividade, não aprenderam a medir suas emoções, não aprenderam a nomear o que sentem, e muitas vezes a gente localiza ali situações de violência vividas ali na primeira infância, na segunda infância, mesmo na adolescência. Então são essas cenas que ficam mais marcadas na condição de vítima, né? Então eles precisam passar por essas situações de ressignificação dessas experiências para poder se deslocar ou deixar de repetir ou enfrentar essa repetição para um processo de transformação. A gente tem, vamos dizer, né, dentro do CERAVE a gente adota uma estratégia que é uma concepção de sujeito, um sujeito social, para inseri-lo na história, né, e para que ele olhe para a história e para a sua própria história como uma possibilidade de um devir, né, e não como algo determinado, que ele vai só repetir. Uhum. Mas a gente também olha para esse sujeito a partir de um lugar, de um sujeito político, para que ele também se identifique no campo das relações de poder. E a gente também olha para esse sujeito a partir, né, de um sujeito do desejo, né, que a gente tem chamado, mas que é conceber o sujeito subjetivo a partir da dimensão inconsciente, né, daquele não sabido, dos aspectos repetidos que às vezes eles não percebem que estão repetindo, ou mesmo significantes ausentes da sua própria história, que dificulta uma compreensão melhor sobre si, né? O que seriam esses significantes ausentes? São significantes, às vezes, né, você perde ali algo que ajude eles a entenderem por que é que ele repete determinada ação, né? Uhum. Por que ele fala mais alto, numa situação, por que é que ele parte por uma situação de violência física quando não vem ali uma saída mais criativa dentro de um campo mais do diálogo, da palavra, né? São situações vivenciadas de violência, né? A maioria deles relatam violências vividas na infância pelos próprios pais, violências domésticas, né? Que eles não conseguiram criar um sentido sobre aquilo, sobre o que eles viveram. E isso tende então a retornar como às vezes a única saída que eles encontram quando estão diante de uma situação difícil. A gente sabe que a fantasia, a espontaneidade, elas são fundamentais, né, para que o sujeito tenha uma saída mais criativa de uma situação difícil. Todo relacionamento possui diversos conflitos, situações mais complexas, né, seja por conta de uma vulnerabilidade social, de renda ou, né, outros tipos mais para o campo de uma dimensão mais relacional. Então eles tendem a ficar aí, vamos dizer, numa resistência e numa dificuldade de ir para um campo que eu chamo mais simbólico, né? Ficam presos ali num campo de uma ação mais, como podemos dizer, né? Uma ação mais de reação. Uma reação, reagem sem antes escolher ou mesmo exercer uma possibilidade de escolha, né? Você tem um estímulo,
né? E você tem ali uma resposta. Então, entre esse estímulo e essa resposta, às vezes está ali, exatamente nesse espaço que há ali o exercício da liberdade de escolher o que fazer com isso. Então, se eu tenho um simbólico esvaziado, a tendência é reagir sem conseguir pensar sobre e entender o que está em jogo, o que está mobilizado nesse processo. Então, essas crianças, né, que muitas vezes começam a trabalhar muito cedo, ou que não há muita escuta em casa, ou que não há muito espaço de diálogo, elas tendem a ter ali a fantasia e a espontaneidade roubadas, e na vida adulta isso vai fazer bastante falta, porque numa situação de dificuldade, a tendência, né, se eu não sei o que fazer, é eu ir para o lugar mais seguro. E o lugar mais seguro é esse lugar da violência, né, de uma sociedade que autoriza, inclusive, o homem a ser violento. E além de autorizar, ainda forma e treina esse sujeito com diversos estímulos para isso, né, para que ele seja um sujeito que enfrente as situações, que resolva os problemas, que não leve desaforo para casa, que aguente o tempo todo, né, que não demonstre qualquer fraqueza, qualquer sentimento que possa conotar uma sensibilidade maior, né? Então são sujeitos ali treinados para serem violentos. Em diversos aspectos de violência, né, que depois a gente precisa falar também, não só da física. Mas tem um ponto importante da sua fala agora, que eu anotei aqui, que tem uma premissa que a gente fala: ninguém muda, porque faz parte do ciclo da violência o homem se arrepender e pedir perdão e ter um tempo de calma e a tensão recomeçar e a violência se repetir até culminar na violência física, né? Então tem um aspecto de proteção para as mulheres que é: não acredite em mudança, ou, né, não crie essa ilusão, se proteja, porque muitas vezes elas até fazem a denúncia e retiram nesse momento que ele pede perdão, e eles realmente se vitimizam contando a sua própria história triste, e elas resolvem abraçá-los como uma mãe, e esse ciclo perpetua. O que eu costumo dizer é: sim, as pessoas mudam, mas nenhuma mudança acontece pelo desejo de mudar. Ela precisa ter uma estratégia, ela precisa ter uma constância, uma manutenção e um comprometimento com essa mudança. Que eu acho que é isso que você está falando, né? De como fazer esse processo de ampliar o campo simbólico, de ampliar a reflexão sobre os próprios comportamentos e a própria história, e o repertório de caminhos para se agir em determinadas situações, né, Virgílio? Exatamente, eu acho um processo bastante complexo. Não há mudança sem transformação, e não há transformação só por uma tomada de consciência. Às vezes a gente fala: vamos conscientizar, sensibilizar, é algo importante, mas para além da conscientização a gente tem aí elementos que estão, vamos dizer, numa outra esfera da subjetividade, num outro campo da subjetividade, que a gente nomeia aqui no campo da psicanálise como os não sabidos, né, os aspectos inconscientes, né, e o desejo não necessariamente ele é sempre positivo da sua perspectiva, né, é bom, né, vamos dizer assim, algo bom. Não, os desejos também podem ser muito destrutivos, né. Então operar com isso é desafiador nesse sentido. Agora, eu aposto muito na mudança, sim, na possibilidade de transformação. Só que isso exige bastante escuta, exige um envolvimento e uma implicação do sujeito com ele mesmo, e com outras questões da própria sociedade, da própria cultura. Porque senão a gente individualiza essas coisas, né? Então, quando a gente olha para esse sujeito, é uma realidade que se constitui de modo dialético a partir de dois elementos, né? Um elemento que são os atravessamentos da própria formação sociosimbólica desta sociedade capitalista, de uma sociedade que prega o imediatismo, que prega um padrão de prazer, de acesso a prazer, de satisfação dos seus impulsos, né? Via
mercadoria, via acesso, via consumo o tempo todo. Então, pornografia. Exatamente. Pornografia e tantos outros, né? A gente poderia falar aqui também do próprio, as próprias substâncias psicoativas, o álcool, né? São elementos, né, que em tese vendem essa ideia de um acesso a um prazer, acesso a uma felicidade, né, de uma sociedade que em tese não permite muito sofrimento, não cabe muito sofrimento humano, né? O sofrimento ele é inerente ao sujeito, né? Então, da mesma forma que fica muito preso a essa questão do acesso ao prazer via mercadoria, as relações também ficam dentro desse mesmo discurso, dentro dessa mesma lógica, muitas vezes, transformando ou reduzindo o sujeito também a uma mercadoria. E isso acaba por objetificar a mulher, né? Acaba por transformar essas situações sempre num acesso que tem um tempo, né? Enquanto lhe é útil, quando não é útil, né? Aí o descarte. Então é um tipo de relação que está muito presente na sociedade. A sociedade como um modo, ela, né, está estruturada a partir de um padrão, uma estrutura do patriarcado que gera diversos privilégios a esse homem. Então transformar isso é se dar conta do que se passa por mim como homem, que se passa por nós como homens, o que nos atravessam, né, para que eu possa me deslocar dessas situações ou tentar criar ali certos deslocamentos, rupturas, outras conexões. Então aí a gente começa a falar então de outras masculinidades, né, possíveis para enfrentar essa masculinidade machista, esses atravessamentos que estão colocados. Então passa aí, né, o primeiro ponto, a realidade do sujeito por esses atravessamentos da formação cultural, da formação sociossimbólica, e também pelo modo como esse sujeito subjetiva essa realidade. Então esses dois aspectos, de modo dialético, forma ali, se monta a realidade do sujeito. Então precisaríamos, né, ampliar as possibilidades para que esse sujeito se dê conta disso, se dê conta do que está em jogo, do que se passa por si, para que ele possa ter outros posicionamentos diferentes e sustentar isso, que eu acho que é o mais desafio. Então vamos falar sobre características do machismo para as pessoas que estão ouvindo poderem se identificar, porque eu acho que assim, o machismo está sendo combatido e aí eu escuto de alguns homens uma aversão em ouvir essa palavra, que é como se fosse a condenação dos homens. Então assim, se um homem escuta a namorada falando sobre machismo, na hora ele sai em defesa porque é um senso coletivo, como se isso significasse ser homem, ser esse potencial assassino, que os dados, as estatísticas apontam que sim, mas que não é só isso, que existe um sujeito, que existem outras variáveis, e às vezes também se resume a uma coisa assim, não, minha família nunca foi machista, as mulheres sempre trabalharam fora. Muito interessante, né, que o primeiro ponto de entrar em contato com a possibilidade de transformar isso é enfrentar a negação, né? O machismo como estrutural, ele está colocado, a gente não precisa ir muito longe para enxergar o machismo na nossa sociedade, nas instituições dessa formação social, seja no trabalho, na escola, né, nos espaços de saúde, né? Então, quando a gente vai numa assembleia legislativa, por exemplo, uma casa legislativa, quantas mulheres estão ali, né, eleitas, quantas mulheres secretárias nós temos nas diversas prefeituras, ou ocupando cargos, né, de um alto poder ali, vamos dizer, decisório, dentro desses espaços. Então a gente pode enxergar por essa via uma desigualdade de acesso, mas a gente pode ir também para um campo mais corriqueiro da reprodução machista, que se dá no dia a dia, no cotidiano, seja ali no espaço de lazer, né, quando reúne ali homens num boteco, num bar, num jogo de futebol, o quanto que a objetificação da mulher aparece como elemento. Não só isso, mas as próprias perseguições, as próprias situações de violência,
né, de assédios que ocorrem, né, quando uma mulher passa pela rua ou algo do tipo, né? Então essas situações ocorrem também nas festas das famílias, que também é muito curioso, né? As mulheres muitas vezes vão para a cozinha, né, preparar o alimento, isso quando não é churrasco, que daí o homem ele vai lá, não, eu vou preparar o churrasco, né? Uma das poucas oportunidades que o homem ocupa esse lugar de uma mudança na produção, por exemplo, de um alimento, porque terá ali um prestígio, né? As pessoas comentarão sobre aquilo que ele preparou, mas é muito comum ali se formar grupos, né? Grupo de mulheres, grupos de homens nesses espaços. Então isso está colocado no cotidiano. Romper com isso é ser diferente, é fazer diferente. E fazer diferente tem reações, né? Desde um estigma ou desde um preconceito de que aquele sujeito não é tão homem assim, ele é um homem diferente, um homem afeminado, né? Ou um homem sensível, como se isso não fosse também parte da própria masculinidade e também parte, né, do próprio sujeito humano, né? Pau mandado, frouxo. Exato. Então veja o quanto que esses estigmas, esses significantes vão reforçando ou empurrando esse sujeito também para que ele continue nessa posição do homem macho, né? Do homem que aguenta. E é justamente esse homem que aguenta, que não pode chorar, que fica preso dentro dessa trama e desse padrão, é justamente esse homem mais, vamos dizer, potencial em se tornar um homem violento numa situação difícil, né? Uma situação onde exigirá dele uma outra saída, né? Um uso de outras possibilidades para fazer diferente, ser diferente, resolver os conflitos de outro modo. Certo. Eu vou trazer algumas estatísticas agora para a gente também ampliar o debate sobre elas, ainda falando sobre a violência. Primeiro, eu tenho aqui uma estatística de 2023, onde diz que 85 mil mulheres foram mortas no Brasil, 60% delas pelos parceiros. Então, isso é um dado do Brasil, mas no mundo também estima-se que as mulheres são mais mortas por pessoas conhecidas e dentro do lar, que o lar é um ambiente perigoso para a mulher. Homens também são mortos por homens, né? Então, os homens aqui foram responsáveis por 95% dos homicídios no mundo. Então, homens matam mulheres e matam homens por motivos diferentes, né? O que tem aí de característica bastante interessante sobre esse dado é que, ao contrário das mulheres, os homens, 80% dos homens são mortos por desconhecidos. Muitas vezes motivado por brigas, por consumo de substâncias ilícitas. As mortes se dão predominantemente por armas, por confrontos de facções ou por desavenças, né, que tem essa característica. Então eles colocam aí que alguns dos fatores que influenciariam os homens cometerem mais homicídios têm a ver com esse machismo, com a formação do homem, com acesso a armas, com abuso de substâncias e essa competitividade entre um e outro, né? As mulheres, a fragilidade dentro do lar, os homicídios praticados por mulheres, embora muito menores e quase insignificantes, embora elas representem 50% da população, normalmente estão relacionados à defesa pessoal em situação de violência dentro do lar. Em algumas situações, e a única situação na qual a ação delas se sobressai é na morte de bebês, por não
ter amparo por não desejar gravidez, não ter orientação, não ter acolhimento, não saber o que fazer, depressão pós-parto. E muitas delas que cometem o homicídio apresentam um transtorno psiquiátrico. Então a gente tem uma realidade bem diferente aí nas questões de gênero entre homens e mulheres que praticam violência. E ainda tem um dado importante, que é a hierarquia de poder nessa violência, né? Porque as mulheres negras são mais assassinadas do que as brancas. A gente vai observando as relações de poder dentro da sociedade através dessas estatísticas que apontam quem é assassinado e quais os motivos. São dados sérios, né? São dados importantes, porque revelam uma realidade e um padrão de ódio, né? Uma sociedade do ódio cada vez mais presente nessa atualidade, e que acredito eu que tenha muita reflexo dessa nossa contemporaneidade e dessa sociedade da forma como está, né? Enfim, então acho que são dados importantes que nos ajudam a pensar aqui, né? Porque é isso, o homem, além de matar as mulheres, eles se matam entre si. Mas muitos desses homens também estão aí, né? Esse mesmo machismo que faz com que se matam as mulheres é o mesmo machismo que faz com que esses homens se matem, né? Então a gente tem um desafio gigante de transformar essa realidade, né? De olhar para isso e pensar quais são as saídas. Agora, é interessante olhar também o quanto que esses homens eles estão ausentes de diversos espaços de proteção, de política pública dentro dos municípios, né, de um modo geral. Então, quando a gente olha para um campo das políticas públicas, a gente vai encontrar algumas políticas públicas onde tem uma predominância maior de homens, né? A área militar, a prisão, né? E a gente tem também aí o SERAV, ou essas ações, né, que vêm via Ministério de Justiça, essas penas alternativas que propõem, a partir da Lei Maria da Penha, de um espaço de responsabilização ou reeducação, como alguns chamam, desses homens, né? Então o desafio se monta aí, né? A gente aponta para uma realidade e uma cultura, uma estrutura cultural que autoriza esse homem a ser violento. Ele é formado para ser violento, entre si, inclusive, né? Porque inclusive os dados de suicídio, né, são maiores, o número de suicídio é maior entre os homens. Sim, exatamente. Até porque o homem ele é treinado para correr risco, ou para usar estratégias mais drásticas, né? Uso de arma de fogo, as tentativas que se faz ali de provocações, né, de autoprovocação, são instrumentos sem muita chance de salvamento. Então isso tende a uma tendência, embora há também um número grande de mulheres que também fazem autoprovocação, que também tem nos assustado, né? Muitas vezes as mulheres, elas não são assassinadas pelos homens, mas muitos dos motivos que as levam a uma autoprovocação, um atentado contra a própria vida, também é a violência doméstica, a violência desses homens. Então, bom, temos um desafio aí, uma tragédia anunciada, né? Nesse campo social. Sim, e penso que nesse campo que a gente começa a se mobilizar, né? Eu assisti uma fala da Maria Homem na Flip, que ela fala, a gente está empoderando as mulheres, a gente está esclarecendo as violências, a gente está fazendo um letramento de gênero que as mulheres, como eram mais oprimidas, abraçaram com muito mais garra e andaram muito mais rápido nesse letramento do que os homens, porque a necessidade vem se despontando mais para eles agora, frente a esse enfrentamento das mulheres, mas o número de feminicídio cresceu. Aí ficou-se aquela interrogação, né? Estamos falhando? E uma das análises que a Maria Homem e uma outra pessoa, que eu não me lembro o nome, fizeram é que, não, ao contrário, elas estão deixando de ser submissas. As denúncias estão aumentando porque elas estão criando coragem de denunciar.
né? Sim. Elas não estão abaixando a cabeça, elas estão saindo de casa. Então a gente está num processo de transição, e esse processo de transição acho que envolve a sociedade como um todo, porque em algum lugar os homens estão se transformando, em outro lugar os homens estão assustados com essa transformação e aumentando o ódio pelos movimentos que causam essa transformação, que é o retorno do conservadorismo, da culpabilização da mulher, né? Disso que aparece na adolescência, desses grupos de internet que praticam ódio à mulher, que a gente teve aí, né? Conversas do Lula, tudo sobre como começar a regulamentar a internet para conter esses discursos e disseminação de discursos de ódio. Como é que você olha para a sociedade com todas essas tendências, polarizações, medos, confusões? De fato, eu acho que o movimento feminista, os movimentos, né, de luta social, eles nos últimos anos têm se fortalecido e têm trazido mudanças, ressonâncias, né, na sociedade, na forma como essas relações se dão. Então vejo que as mulheres retornarão para os lares, né, para os espaços do cuidados, ou, né, os homens ou gays retornarão para o armário, assim como as pessoas negras, né, retornarão para a senzala, né. Talvez haja um desejo desse patriarcado, haja sim um desejo desse retorno das coisas como eram mais definidas, né, nesses papéis, nessa divisão sexual, divisão social, né. A hierarquia garantida, os privilégios. Né? Então veja, a partir do momento que as mulheres enfrentam, se organizam, e enfrentam sem os homens, que esse é um ponto importante, né? Porque elas se organizam sem os homens, e isso traz aí uma mudança de lugar, de privilégio, e isso acredito eu que sim, há uma reação, né? Quase num movimento de mola, né? Uma repressão, uma compressão, e essa mola tende a soltar. Talvez, e aí esse movimento do patriarcado, esse neoconservadorismo, tende a apertar essa mola novamente, né? E aí eu acredito que as coisas não voltam, espero que não volte, né? Não voltará para o que era lá atrás, né? Porque a história, ela é dinâmica, ela se altera. Agora, é óbvio que a gente está falando aqui de além dessa situação toda, né, é importante demarcar um lugar de classe social, né, um lugar de gênero, um lugar de uma identidade étnico-racial, que todos os aspectos estão atravessados ainda, mais falando-se do Brasil, com toda a nossa história, né, com todo o trabalho forçado que tivemos aqui, né, denominada de escravidão, por mais de 400 anos, então tudo isso é muito recente, né? Até o direito ao voto das mulheres, né? O direito à fala, as mulheres no campo do trabalho. Então foram mudanças paradigmáticas que vêm ocorrendo, e isso tende a trazer transformações, né? E agora com esse momento de um avanço tecnológico muito gigante, de um novo mundo virtual se construindo, né? E o quanto que essas situações de violência também se reproduzem nesses espaços virtuais de jogos, salas de bate-papo, redes, né, sociais, de um modo geral. Então a violência ela está mais visível, acredito eu, porque a rede social dá essa visibilidade toda, né? Mas não vejo que ela é tão diferente do que se tem no cotidiano. É que no cotidiano a gente não enxerga, está mais naturalizado, né? Na rede social fica lá registrada, né? Fica marcada, e as pessoas veem, interagem com isso. Então penso que tende sim, né? Assim como ocorre no mundo virtual, no cotidiano, são situações que precisam ser enfrentadas, precisam de algum modo serem reguladas, né? Não sei como será feito isso, de que modo, né, que enfrentaríamos, mas é um cenário, né, de violência. Penso eu, quanto menos a gente fala disso, né, menos a gente fala da violência, mais ela se manifesta, mais ela retorna aí com força, né? Por isso é importante falarmos sobre, né, para prevenir e não para instigar, para refletirmos, debatermos, encontrarmos caminhos.
Agora, se a gente falar de uma pessoa, de um homem que esteja nos ouvindo e que não tenha nenhuma relação de violência física direta, o que seria importante para a vida dele, para a transformação dele, pensar sobre essas influências do machismo, sobre essas cobranças da masculinidade na vida dele? Eu acho que é importante, né, desmistificar essa ideia de que a luta feminista é uma luta contra os homens, né? Às vezes as pessoas colocam isso e trazem dessa forma. Claro que o movimento feminista não é um movimento único, não, ele é diverso, são diversos grupos, diversos, né, movimentos e formas, né, associações e, enfim, organizações diferentes. Mas o movimento feminista não é uma luta contra o homem, né? Pelo contrário, é uma luta pela desigualdade, pela igualdade, a igualdade de gênero. Então é uma luta, né, que as mulheres construíram, né, como forma de defesa e, vamos dizer, além da defesa da própria vida, né, da sobrevivência, porque estão ameaçadas pelos homens, mas é uma luta que também ajuda, né, contribui para que os homens também sobrevivam, né, para que os homens também se construam, né, de um outro modo. Então penso eu que esse é um ponto, né, o primeiro ponto, desmistificar um pouco a luta feminista, né, e os homens precisam fazer sua própria luta, né, também, né, se organizar para seus enfrentamentos. Agora, precisa de escuta, né? Precisam ser escutados, encontrar espaços de uma escuta qualificada, não é qualquer escuta também, né? Então a gente tem uma escuta mais empática, uma escuta mais analítica, diversos tipos de escutas aí. Então essas escutar-se mesmo, né? Aquilo que se passa por si, ampliar esses repertórios em termos daquilo que ele aprendeu a nomear em termos de sentimento. Muitas vezes os homens são... lhe é permitido sentir ódio, lhe é permitido sentir medo, sentir raiva, sentir culpa, sentir vergonha. Mas a gente tem um conjunto enorme de sentimentos que muitas vezes não são nomeados. Entender isso, né, ampliar esse repertório, talvez ajude a compreender também as necessidades que eles possuem em relação a isso, sair desses recursos muitas vezes precarizados de lidar com as situações, né? Muitas vezes, por exemplo, fica ali preso naquela trama de introjetar, projetar, e não sai muito desse lugar. E aí um processo complexo, né? Então, poder ampliar esses campos. Penso que são algumas saídas, né, possíveis. Agora, é um trabalho que não se passa somente pela figura do sujeito. Há aí uma necessidade de uma organização maior para se pensar, né, em abrir mão de certos privilégios também, né, daquilo que está colocado como já posto, lugar seguro, trabalhar com esse lugar desconhecido, né, e com enfrentamento, inclusive, dessa violência estrutural. Penso eu que não tem muita forma, né, de ter uma mudança mais paradigmática, né, dessa estrutura, se não mudarmos também a nossa própria cultura. Então é uma luta que é demorada, né, porque foram muitos anos aí que a gente viveu, inclusive da própria objetificação do corpo masculino, né? O corpo masculino, assim como o corpo feminino é objetificado pelo esse conceito machista, é esse mesmo conceito que também vai objetificar o corpo masculino, né? Então, como é que desloca disso? Descreva melhor isso. Eu fico pensando aqui a série Adolescência, né? Que vem aí em voga, né? E aquele menino, né, da história. Então, acho que traz um pouco isso, né? De estar fora de um padrão, de um corpo desejável, de um corpo onde ele vai ser desejado ali. Não, qual que é o padrão? Se há um padrão de um corpo feminino, há também um padrão do corpo masculino. Se a gente for pegar, por exemplo, a nossa história,
do período colonial, do período da escravidão, também eram corpos negros objetificados, seja para o trabalho ou seja para fins sexuais, né? Então isso também está presente, uma continuidade histórica, né? O que é o corpo desejado para o homem e quem é que está fora desse padrão e quem é que dita as regras desse corpo desejável. Uhum. Sim, mas são proporções muito diferentes, né, Virgílio? Acho que não dá para colocar no mesmo lugar. Não dá para dizer que existe. Sim, não estou dizendo que não é um comparativo. A gente não tem homens na banheira num domingo à tarde exibidos para sexualização, né? Escravos sexuais masculinos, o número é infinitamente menor. Sim, é claro, não estou comparando. Eu estou dizendo que esse corpo também ele é, vamos dizer, massacrado. Se a gente pega aqui as violências, se a gente for para o campo do presídio, esse corpo ele tem uma identidade de classe, ele tem uma identidade racial. Então mais de 60% das pessoas que estão presas são homens negros, são corpos negros. Então, o que isso diz pra gente também, né? Das batidas policiais, da violência nas periferias, de todos esses processos. Não estou diminuindo e nem comparando, né, a questão da luta feminista e nem do padrão do quanto que o corpo feminino é objetificado. Não é isso. Mas a gente precisa também considerar esses outros aspectos, porque eu entendo que a saída, né, de uma mudança cultural perpassa por um processo mais democrático de relações, de outras construções, né? Porque senão a gente vai fazer o que com essa cena, né, das violências? Como é que a gente transforma isso? Se não por uma mudança de cultura, de uma inclusão desses homens, de uma mudança do padrão, da forma como a gente constrói a própria masculinidade. Sim. Eu acho que dentre essas violências e esse pensar o corpo masculino, um dos temas que eu penso que são muito pouco falado é a violência sexual contra meninos e adolescentes. Eu acho que tem mais tabu ainda para falar sobre isso, e eles sofrem calados e com consequências seríssimas. E acontece, como a gente falou ali, de uma hierarquia de poder, principalmente os meninos gays, que é como se fosse uma correção, uma punição, um merecimento, faz parte dessa não empatia pelo outro, dessa objetificação de corpos, que acho que aí, nesse lugar, os corpos masculinos são também objetificados tanto quanto o das meninas, não tanto quanto, mas entra num lugar. Eu assisti uma peça que se chama O que Meu Corpo Nu Conta, e os atores pegam relatos pessoais, só que nenhum representa o seu próprio relato, são acho que 15 atores, e cada um vai representando suas histórias, e duas que eu assisti eram de meninos gays contando a primeira experiência sexual, normalmente vinculada com abuso, e com uma mistura de gozo, culpa dessa fala de eu sei que você quer, eu sei que você é mariquinha. Então assim, tem muita violência nesse campo. Sim. Né? E pouquíssimo falado. Acho que as denúncias são baixas, porque assumir isso, contar para a família querer procurar uma denúncia, expor essa dor, né? Isso é uma dor muito grande na sociedade também, muito silenciada. Sim. Eu acho que tem aí uma questão importante, né? Porque há também uma subnotificação gigante dessas violências, né? Os homens não falam disso, a mentalidade é que ele tem que aguentar mesmo debaixo de outro macho, né? Mesmo debaixo de outro homem. Então essa violência fica ali, seja pelo medo da família, né, de que ele venha a se tornar gay. Então veja, desconstruir essa figura, né, do que é ser o gay, por que ele não pode se tornar gay, né, que isso iria contra a masculinidade, se não seria homem, né? Então tem isso, tem a questão da honra, né, familiar, que ainda é um valor cultural que está ali posto. Então veja, uma transformação desses aspectos todos, né, para que os homens também saem dessa condição e possam construir ou existir de outros modos, né? Existir sendo diferente.
Isso não vai fazer com que ele seja menos homem, né? Continua sendo, é um tipo de masculinidade, né? Então como é que trabalha isso, né? Então penso que tem sim esses aspectos, né? Dessa violência que muitas vezes é calada, é silenciada. A gente ainda não tem muita proporção, são poucos estudos que vão trabalhar com a questão da violência, poucos homens que querem né, aceitam falar sobre isso, né? Algumas pesquisas que eu acompanhei, a dificuldade de você, né, encontrar sujeitos que estão ali dispostos a falar sobre isso, né, de abrir ali a sua história, a sua trajetória, e muitas vezes a vergonha, de novo, vem lá, a vergonha, a culpa, né, ou a raiva, né? E aí, e não poder falar é não elaborar tudo isso. E o medo do julgamento, né? Sim. Acho que as mulheres já passaram muito por isso, passam ainda, mas com o movimento desse empoderamento, isso tem diminuído. Então, a gente vê atrizes, pessoas famosas, cantoras indo a público falar sobre o abuso que sofreram e as consequências. Com os meninos, a gente ainda não vê esse movimento acontecendo. Com os meninos isso é mais silenciado, e eu acho que eu bato de novo na tecla da ausência de estratégias nas políticas públicas para a escuta desses homens. Se a gente for olhar para o campo da saúde, né, da educação, né, até da justiça, em termos de defensoria pública, elas estão montadas para atender as vítimas, e os homens nunca estão na condição de vítima, né, como que eles estivessem sempre num papel cristalizado de autoria de violência, né? Então, bom, não atendemos autor, então ele fica sem espaço para serem escutados. Se não escutam, não elaboram, não reconstitui ali, não tem um espaço de reconstituição da sua própria trajetória, da sua própria história, e se não se transforma, a tendência é repetir. Então, ele repete a tendência é repetir a violência, né? Sim, eu penso que tem um ponto importante também. De reflexão, que é no documentário do Gabor Maté, A Sabedoria do Trauma. Eles fazem um círculo dentro do presídio com os presidiários homens e começam a dar alguns comandos assim: quem aqui sofreu violência física do pai, dê um passo à frente. E aí eles vão fechando esse círculo com quem passou por aquela experiência. Quem aqui sofreu agressão verbal, negligência, humilhação, e eles vão dando esses passos até o círculo ir se fechando, né? E o ponto de reflexão é assim: não dá para trabalhar só com a punição. A punição é mais uma agressão para controle da agressão. E aí o grande X, quando eu falo isso, é que as pessoas falam assim: tá, mas então vai passar a mão na cabeça de agressor e vai permitir que a agressividade continue? Eu falo: não, com certeza não. O papel punitivo é o limitador de que você não pode passar desse limite. Mas se a gente fica só com a punição, a gente vai criar um aglomerado de pessoas ali dentro, num ambiente que normalmente se reproduz violência, né, sexual, de todas as formas, e essa pessoa não sai reabilitada ali de dentro. Não há transformação social exclusivamente com a punição. É uma outra forma de perpetuar a violência, né? Assim como na série Adolescência, é curioso, né, aquele pai, quando ele traz: olha, eu sofri isso, eu apanhei muito na minha infância e não desejo isso para o meu filho. E aí ele vai para um outro extremo, né? Um outro ponto, que é uma ausência total, quase nula, de presença, de conexão com esse filho, de um processo de colocar limites, né? A gente trabalha bastante essa questão quando a gente escuta os homens, a dificuldade desses homens que desenvolvem a autoria da violência, a dificuldade de lidar com o lugar da lei, com o lugar, né, de autoridade, que é diferente do autoritarismo, que aí vai para um outro extremo. Então esse outro extremo também é tão perigoso quanto, né, a violência. E aí a questão é a saída criativa, porque uma saída que permita ao sujeito um outro posicionamento não violento, né?
E aí interessante esses aspectos, né? Porque aparece nessa série, aparece nos atendimentos que a gente faz, essa dificuldade, né, de ocupar esse lugar de um outro lugar. Porque aí senão a gente cai no mesmo campo, né, de um gozo contínuo, né, de uma permanência na plenitude lá da primeira infância, onde o sujeito não tem uma interdição. Ele não é interditado no seu gozo, então ele aprende que ele pode gozar o tempo todo, né? E também não dá para ser assim. Então eu acho que tem uma questão, né, que é a responsabilização criminal, que é um aspecto que é importante, né, responsabilizar e ter consequências com aquilo que se faz, né, dentro da sociedade. Mas do que estamos falando aqui é um outro lado, que é o campo da escuta das políticas públicas, de um outro trabalho. Seria um caminho, né? Um caminho que dialogaria como uma resposta para essa dualidade. Virgílio, muito obrigada. Foi muito enriquecedora, esclarecedora a nossa conversa. Obrigado por ter aceitado o convite. Espero que volte mais vezes. E muito obrigado para vocês que nos acompanharam até aqui. Eu peço que curtam o canal, ativem o sininho, comentem, compartilhem com quem vocês acharem que vão se valer dessas informações, crescer com essas reflexões e informações. E eu vejo vocês até a próxima, tá bom?